Se liga só, pessoal, o vídeo de hoje vai ser muito interessante, pois a gente vai estar comparando lado a lado duas televisões mini LED de resolução 4K da Hisense. Vai ser o modelo U6N na esquerda e a U7N na direita. E eu confesso para vocês que eu me surpreendi bastante com os resultados dos nossos testes, especialmente em relação à qualidade de imagem, então sem enrolar eu já vou começar direto falando sobre isso. Em termos de qualidade de imagem, como eu já falei, aqui a gente tem duas TVs de tecnologia mini LED. Isso significa que elas conseguem controlar as zonas de iluminação com muito mais precisão e dessa forma elas conseguem nos entregar um ótimo nível de preto e um bom contraste. E para essa parte do vídeo ficar mais ilustrativa, eu separei essas imagens que vocês estão vendo agora, onde eu desligo e ligo a tecnologia de mini LED e nós podemos ver claramente que quando o recurso está ativado, a imagem fica muito melhor, especialmente em cenas mais escuras. Então, se você é uma pessoa mais exigente nessa questão de nível de preto e está procurando uma opção com bom custo-benefício, qualquer uma dessas duas televisões provavelmente devem ser o suficiente para agradar vocês. Só que agora vem uma parte interessante. Quando eu estava avaliando a qualidade das cores, eu notei que a televisão U6N, que é a TV mais barata, estava entregando para a gente um resultado geral melhor se comparado à U7N. Então, nessas imagens que estamos mostrando agora, repare que a U7N na direita tinha tendência de deixar as cores com um tom levemente mais esbranquiçado e com cores mais frias, bem diferente do modelo U6N na esquerda, que conseguia entregar cores mais equilibradas e consistentes. E vale mencionar que no caso dessas imagens que estamos mostrando agora, eu deixei as duas televisões no modo de imagem teatro, que seria basicamente o modo filme dessas TVs. E lembrando que o objetivo desse modo de imagem é conseguir entregar cores mais realistas se comparado ao modo padrão. Mas como eu sei que muitas pessoas usam a televisão direto no modo padrão, agora eu estou mostrando para vocês algumas imagens onde eu faço a transição entre o modo padrão e o modo teatro. E reparem que independente da imagem, a U7N na direita continua com a tendência de deixar as cores mais frias e esbranquiçadas. E nesse momento é válido destacar que isso não significa que as cores da U7N sejam ruins. Inclusive, se a maioria das pessoas testassem ela de forma isolada, muito provavelmente a maioria iria gostar sim da qualidade das cores. No entanto, quando a gente faz uma comparação lado a lado como essa que nós estamos fazendo agora, daí não tem jeito, pessoal. Fica bem claro que a U7N poderia sim ter cores melhores, especialmente se a gente levar em consideração que ela é mais cara se comparado à U6N. Ainda sobre a qualidade de imagem, eu gostaria de mencionar um detalhe que eu achei um pouco estranho na U7N, que é o seguinte: as duas televisões possuem um modo de imagem que se chama Filmmaker, que tem como objetivo entregar uma imagem ainda mais precisa se comparado ao modo teatro que eu estava mostrando anteriormente para vocês. Só que no caso da U7N, quando eu colocava nesse modo Filmmaker, a qualidade de imagem não mudava quase que nada na maioria das cenas que eu testava. E para isso ficar mais claro, reparem nessas imagens. Eu estou mostrando a transição entre o modo teatro e o modo Filmmaker. E reparem que a U7N na direita continua praticamente igual após a nossa mudança, diferente da U6N na esquerda, que claramente sofre uma alteração de imagem com a nossa mudança. Ainda em relação à qualidade de imagem, é válido mencionar que a U7N tem sim uma vantagem, que é em relação ao brilho. Então ela consegue nos entregar uma imagem com um brilho maior se comparado à U6N, e logicamente, a depender da imagem, isso fazia uma diferença positiva para ela. Eu só acho uma pena que a U7N teve que sacrificar um pouco da qualidade das cores para entregar esse brilho a mais. E antes de encerrar essa parte sobre a qualidade de imagem, apenas lembrando, pessoal, se estão gostando do conteúdo, não esqueçam de dar o joinha aqui embaixo, isso é extremamente importante pra gente. As duas televisões aqui atrás a gente comprou com o próprio dinheiro, justamente para trazer esse tipo de conteúdo, então contamos demais com o apoio de cada um de vocês. E também dá uma olhadinha aqui embaixo, vejam se estão inscritos e inscritas aqui no canal para não perderem os próximos vídeos. Outro detalhe importante que eu gostaria de compartilhar com vocês é sobre o ângulo de visão. E nesse sentido, as duas estão usando o painel do tipo VA, que não é conhecido por ter um bom ângulo de visão. De qualquer forma, colocando as duas lado a lado, a U6N na esquerda se saiu melhor, como vocês podem ver nessas imagens. Observem que quando a gente fica de um ângulo mais lateral, as duas perdem qualidade,
mas o impacto é maior na U7N da direita, que tende a deixar as cores mais esbranquiçadas. E para finalizar essa parte sobre a imagem, vale mencionar que as duas televisões entregam suporte para HDR10+, e também Dolby Vision. E o que a gente pode falar agora em relação à qualidade sonora? Nesse sentido, as duas nos entregam suporte a Dolby Atmos, sendo que a diferença aqui é que a U6N tem uma potência de 20 watts, enquanto a U7N tem uma potência de 40 watts. E na prática, testando as duas lado a lado, dá sim para perceber que a U7N é superior. Ela tem um som mais alto, mais encorpado, mais imersivo e consegue entregar aí graves mais presentes se comparado à U6N. Sobre o sistema operacional, as duas estão usando o Google TV, que é um sistema bem completo em termos de aplicativos, e no geral as duas nos responderam muito bem. Mas na prática, a U7N tem uma vantagem aqui, pois durante os nossos testes ela era mais rápida e respondia aos nossos comandos com mais agilidade. E para finalizar essa parte sobre o sistema, nesse momento estamos mostrando algumas informações mais técnicas a respeito dessas televisões através do aplicativo AIDA64, caso alguém aí queira dar uma conferida. Falando agora em relação à experiência gamer, aqui sem dúvidas a U7N é uma TV mais completa, pois ela consegue rodar os jogos de consoles a 4K a 120 quadros por segundo ao mesmo tempo e entrega suporte para VRR. No caso da U6N, ela também alcança os 120 Hz e também tem suporte para VRR, mas no caso dela existe alguns poréns que é bom vocês ficarem atentos. Por exemplo, para alcançar os 120 Hz, ela tem que abaixar a resolução do 4K para o Full HD, e além disso, o VRR não funciona de forma correta caso vocês estejam jogando a 120 Hz na U6N. Então, por isso, a U7N acaba sendo uma televisão mais recomendada para o público gamer, e é legal comentar que, segundo a Hisense, a televisão aqui alcança até 144 Hz caso estejam jogando no PC. Em relação às conexões dessas TVs, elas estão passando na tela agora para vocês darem uma olhada, e ambas possuem suporte para Wi-Fi Dual Band, HDMI e ARC e também suporte para Bluetooth. Sobre o controle remoto, eles são visualmente idênticos, mas é legal mencionar que os botões do controle da U7N acendem quando a gente clica em alguma tecla, algo que pode ser útil em ambientes mais escuros. E agora o que a gente pode falar em relação ao preço delas. No caso da U6N, é muito provável que ela seja uma das televisões de tecnologia mini LED mais baratas no Brasil nesse ano de 2025, e levando em consideração que de fato ela consegue nos entregar um bom nível de preto, um bom contraste, dificilmente vai ter problemas de vazamento de luz e tem uma boa qualidade geral, ela pode acabar sendo aí uma das televisões mais interessantes para quem está buscando uma televisão que entregue um bom custo-benefício nesse ano de 2025. Inclusive aqui embaixo no campo da descrição a gente vai estar colocando o link dela diretamente no site da Casas Bahia, caso queiram dar uma conferida. E vale mencionar que a Casas Bahia é uma loja extremamente confiável, já compramos diversos produtos com eles, incluindo televisões, e nunca tivemos nenhum tipo de problema. E também é legal mencionar que caso vocês tenham cartão da Casas Bahia, é possível parcelar as compras em até 30 vezes. E além dos links das televisões que a gente vai colocar aqui embaixo, a gente também vai estar disponibilizando o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram. E para quem não conhece, diariamente lá a gente coloca oferta de vários produtos, especialmente de televisões. Então sempre que aparece uma TV com de fato uma boa oferta, a gente sempre está avisando a vocês, e é completamente de graça para entrar e participar, então estamos aguardando vocês lá. Falando agora do caso específico da U7N, eu confesso para vocês que, levando em consideração que ela é um pouco mais cara se comparado à U6N, eu esperava aqui um resultado um pouco melhor, especialmente em relação à qualidade das cores. E isso é uma pena do meu ponto de vista, pois como a gente viu nessa comparação, ela tem um som que é melhor, tem um sistema que é mais rápido, é mais completa para os jogadores de videogames, tem uma imagem com mais brilho se comparado à U6N, então se ela também tivesse cores melhores, ou pelo menos empatada aqui com a U6N, seria perfeito, sabe? Mas, enfim, ela acabou deslizando aí um pouco na questão da qualidade das cores. E mais uma vez vale a pena destacar que isso não significa que as cores da U7N sejam ruins,
Como vocês estão vendo através dessas imagens, em vários exemplos as cores são bem parecidas e o fato dela entregar mais brilho pra gente, a depender da cena, vai dar um destaque a mais na imagem para o U7N. De qualquer forma, quando a gente faz uma avaliação geral, testando ali com filmes e séries, fica assim claro pra gente que nesse sentido, infelizmente, ela fica um pouco abaixo se comparado ao U6N, que consegue entregar um resultado nas cores mais equilibrado. Mas enfim, pessoal, então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, espero que esse conteúdo tenha ajudado a vocês de alguma forma, e qualquer crítica, sugestão, comentário, podem ficar à vontade aqui embaixo, e se alguém aí já tiver qualquer uma dessas duas televisões, também pode ficar à vontade para compartilhar a experiência de vocês aqui embaixo no campo de comentários. Então o vídeo foi esse, valeu, falou e até a próxima!